Amém, glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Mais um culto, estamos aí, estou feliz demais. Algumas carinhas novas aí. Se você é visitante, alguém vai te procurar para pegar o seu contato e o seu nome. E seja muito bem-vindo. Espero que você volte mais vezes. Amém? Bom, gente, não sei quem acompanhou aí as redes sociais, as publicações, as minhas mensagens no WhatsApp, mas o tema da palavra de hoje é as imagens da igreja. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Enquanto você abre aí o capítulo 3 de Coríntios, Paulo ele vai falar sobre a igreja. E Paulo ele vai usar 3 imagens para falar sobre a igreja. Essas imagens são família, campo e templo. E para Paulo a igreja é uma família cujo alvo é a maturidade. É um campo cujo alvo é a quantidade e um templo cujo alvo é a qualidade. Então, dentro dessas 3 imagens que Paulo nos mostra, nós vamos entender mais um pouco sobre a igreja de Cristo. E a igreja é a família de Deus. E para começar, eu quero ler o capítulo 3 de Coríntios, do versículo 1 ao 4. O texto diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora, depois, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esta palavra que o Senhor nos deu, por este texto, que ele venha hoje causar transformação na vida de cada um aqui, Pai, que o Senhor venha nos dar entendimento e sabedoria para entender o que o Senhor quer nos falar, em nome de Jesus, amém. Então nesse texto aqui, Paulo, ele não está ensinando que existe 2 categorias de crente, os crentes carnais e os crentes espirituais, ou os crentes maduros e os crentes imaturos. Essa tese de que o crente carnal recebeu a Cristo como Salvador, mas ainda não recebeu a Ele como Senhor, que ele é justificado, mas ainda não anda em santificação, mas mesmo assim é salvo, isso é uma mentira. Paulo não está falando isso. Aquele que ainda não recebeu a Cristo como Senhor, ainda não recebeu como seu Salvador. Esse ensino, ele gera na igreja uma falsa convicção da salvação, uma falsa certeza na salvação, porque Cristo só é Salvador daquele que já recebeu Ele como Senhor. Amém? E a grande ênfase do Novo Testamento e desse texto de Coríntios é o senhorio de Cristo, é que Cristo é o Senhor, e Cristo, Ele não é Salvador de quem não é Senhor, de quem Ele não é Senhor. E a primeira pergunta é: Cristo é o Senhor da sua vida? Amém. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem você tem obedecido? Quem você tem dado ouvidos? Você tem se firmado nessa tese que a sua salvação está garantida por conta da graça, mas não precisa ser santificado, você não precisa se santificar que está tudo certo, eu não preciso obedecer a Cristo que está tudo certo. E a pergunta é, por que Paulo chama os crentes de Corinto de carnais? E a primeira resposta é a imaturidade. A imaturidade é consequência de não ter apetite espiritual. Paulo fala que estava dando leite para eles porque não podiam receber alimento sólido. E há alguns que pensam que a diferença entre leite e carne é que algumas pessoas estão preparadas para receber um tipo de doutrina, um tipo de ensinamento, e outras pessoas ainda não estão preparadas para receber esse tipo de doutrina, esse tipo de ensinamento. E será que Paulo está dizendo isso mesmo?
Que algumas pessoas podem receber um tipo de ensino e outras ainda não? Outras só mais tarde, depois de um tempo na igreja, podem receber um tipo de ensino? Mas não é isso que Paulo está dizendo. A diferença é na profundidade do ensinamento. Você pode ensinar a mesma doutrina para uma classe de criança e uma classe de doutorado. Não existe doutrina secreta destinada ao grupo mais experiente da igreja. Não existe uma doutrina separada para um grupo que está há mais tempo ou quem está começando agora. Uma mesma verdade é leite e alimento sólido. Cristo é leite para os bebês e alimento sólido para os adultos. Você pode ensinar para uma criança sobre Jesus de tal maneira que ela entenda sobre Jesus Cristo e ensinar num curso de doutorado sobre Jesus de uma maneira que eles também entendam Jesus Cristo. São as mesmas verdades de maneira mais profunda. E o que acontecia com a igreja de Corinto era que havia passado muito tempo e os crentes ainda estavam no começo da fé. Eles não demonstravam sinais de maturidade no conhecimento e nem na prática da palavra. Por isso Paulo chama eles de crianças espirituais. O texto de Hebreus 5, do 11 ao 14, revela que a maturidade não é apenas uma questão de conhecimento da palavra, mas a maturidade é uma questão de prática da palavra. Olha o que diz em Hebreus 5, do 11 ao 14. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Existem crentes que nunca deixam o início da fé cristã. Não se desenvolvem, não se aprofundam, estão sempre bebendo leite, sempre no começo, sempre no início. O autor de Hebreus diz que o alimento sólido é para adultos, e que pela prática tiveram as suas faculdades exercitadas. Por que é que os crentes de Corinto eram bebês? Porque eles ouviam a palavra e não colocavam em prática. Por isso Paulo está dizendo que é preciso que alguém chegue a ensinar a igreja toda vez a mesma coisa. O pastor tem que pregar toda vez a mesma coisa. Os crentes de Corinto, eles não exercitavam aquilo que eles ouviam, por isso eles eram crianças. Você tem exercitado o que você tem ouvido aqui todos os sábados? Você tem exercitado o que você tem lido na sua vida devocional, na sua casa, nos estudos que você faz? Você tem exercitado isso ou você ainda está no começo da fé e toda vez alguém tem que te ensinar a mesma coisa? Um crente maturo, ele está sempre empolgado com o começo da fé. Ele não demonstra interesse em aprofundar na palavra. Ele não tem apetite por alimento sólido. Ele não tem gosto pelo estudo da palavra. Ele não tem prazer na lei do Senhor e nem fica ansioso por estudar a palavra. O crente maturo, ele se empolga toda vez com um culto como esse e sai daqui falando que tudo vai ser diferente daqui para frente, que tudo vai mudar, que a sua vida agora vai decolar espiritualmente. E semana após semana ele fala a mesma coisa e tem que ouvir a mesma coisa porque ainda é imaturo. Não estuda a palavra, não se aprofunda na palavra, não tem amor pela palavra, paixão pelo estudo e por se aprofundar
na palavra. A imaturidade, ela também é consequência de relacionamentos mal orientados. A imaturidade, nós a conhecemos quando os crentes deixam de viver em união para formar grupos dentro da igreja. Um crente maturo, em vez de construir um ambiente de comunhão, ele cava o abismo nos relacionamentos, a separação de relacionamentos. Em vez de ser um ministro da reconciliação, ele está sempre se envolvendo em intriga, contenda, falatório, fofoca. Paulo, ele usa a palavra népios, criança, para designar o crente em Corinto. O cristão é aquele cuja vida é dirigida pelo Espírito Santo, aquele que discerne as coisas espiritualmente. Quando falam de você, aonde você está envolvido na igreja? É nas fofocas ou nos trabalhos? A pessoa que ela está sempre participando de toda a intriga, o nome dela está sempre lá aparecendo, que falaram de mim, que falaram do outro, que eu ouvi isso aqui, é um cristão imaturo. E ainda está no começo da fé. A pessoa que sabe de tudo, tem que tomar cuidado. Por que estão procurando você para contar as coisas, hein? A gente não pode perder tempo com essas coisas dentro da igreja. A gente tem que perder tempo com o trabalho, com servir, com se dedicar, com chegar no horário. Paulo, ele chama os crentes de Corinto de carnais, pois eles estavam criando grupos dentro da igreja e seguindo a filosofia do mundo. Eles preferiram seguir os homens, seguir aquilo que os homens falavam, ao invés de seguir a palavra. Eles começaram a dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E Paulo então fala para eles: vocês são carnais na medida em que vocês fazem grupos dentro da igreja. Naquela igreja tinha pouco amor e muita competitividade. Palavra difícil de falar. Tá faltando amor, galera. Tá faltando a gente ser um só. A gente está em união. Tá faltando a gente olhar um para o outro aqui e falar: eu amo esse cara. E amar mesmo, não só falar. A gente chegar aqui com um sorriso no rosto. A gente chegar aqui com vontade de abraçar, mesmo que não pode, mas com vontade, com empolgação, com animação. Esse aqui é um momento de festa, um momento de alegria. E parece que a gente está no enterro. Os grupos dentro da igreja são sinais de imaturidade e carnalidade. Nós precisamos estar muito atento a essas coisas. Muito atento. O alvo de Deus para a igreja é a maturidade. O que Deus espera dos membros da igreja é a maturidade. O que Deus espera de você é que você seja um cristão maduro. Não temos que seguir a homens. Temos que seguir o Senhor da igreja. Nós não temos que colocar nenhum líder em um pedestal. Não temos que promover o culto a homem. Jesus é o fundamento, o edificador, o dono e o protetor da igreja. Olha o que diz Mateus 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somente ele é digno de receber toda a honra e glória na igreja. Não existe espaço para grupo, para partido, para lado de quem, lado de A, lado de B. Eu acho que tal está certo, eu acho que ele está certo. A igreja é de Cristo e a gente tem que se unir para seguir a Cristo. Não fique procurando alguém para seguir, um homem para seguir.
Não fique procurando qual igreja tem o pastor mais carismático, não fique procurando qual ministério tem o líder mais bacana, mais legal. É a JNI. Mas não se preocupe com isso. Vocês riem, né? Vocês gostam. Vamos seguir no texto, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A igreja é um campo e o seu alvo é a quantidade. Paulo ele mostra agora que a igreja é um campo onde Deus semeia. Cristo ele compara o coração humano a um terreno onde a semente da palavra é semeada. Isso está lá em Mateus capítulo 13, versículo 10, depois do 18 até o 23. A igreja é como um campo que deve produzir frutos para Deus. Jesus diz que cada um de nós é ramo da videira verdadeira. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O propósito do ramo é produzir frutos. Se ele não produzir frutos, ele é cortado e lançado fora. A tarefa do ministério é cultivar o solo, semear a semente, regar a planta e fazer a colheita dos frutos. A sua função é gerar frutos. A função do ministério é gerar frutos. A função da igreja é colher frutos. O evangelho nada mais é do que a salvação do perdido. É para isso que a gente está aqui. Nós somos como obreiros que trabalham nesse campo, e esse campo é a própria igreja. E a igreja tem que focar, sim, na quantidade de frutos. Na igreja há diversos ministérios, muitos ministérios. Você pode servir em qualquer área aqui. Tem aqueles que preparam o terreno, tem os que regam o que foi semeado, e tem aqueles que colhem o fruto. E quais são as lições de Paulo, quando nós falamos sobre isso? A primeira lição é que Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. Você vai falar, o que isso tem a ver? Olha o que o texto diz, quem é Apolo, quem é Paulo? Ele mesmo responde, servos por meio de quem crestes. Assim Paulo ele denuncia a infantilidade, a carnalidade da igreja, pois seus membros estavam seguindo homens. Calma que já vai conectar uma coisa com a outra. Paulo ele elabora um argumento para esvaziar o culto à personalidade na igreja no versículo 5. O que ele está dizendo é que a ênfase deve recair sobre Deus e não sobre o homem. A gente deve tirar os nossos olhos dos instrumentos e colocá-los em Jesus, porque somos apenas instrumentos. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é o Tuco? Apenas servos. No texto original a pergunta não é quem, mas o que. No texto grego o termo ele está no neutro. Paulo não pergunta quem é Paulo ou quem é Apolo. Ele pergunta o que é Paulo e o que é Apolo. Quando Paulo ele faz essa pergunta usando o pronome neutro, ele desvia a atenção dos crentes da pessoa dos pregadores e concentra a atenção na função dos pregadores. E o culto à personalidade é um grave desvio da igreja nesse século. Porque atualmente as pessoas estão dando mais ênfase ao mensageiro do que à mensagem, estão focando mais no portador do evangelho do que no evangelho em si. Paulo ele está dizendo à igreja de Corinto, não pensem que eu sou dono da igreja, não me coloquem em um pedestal, eu sou apenas um servo,
Apolo também é um servo, você é apenas um servo, somos apenas servos. E a palavra servo usada aqui é diáconos, aquele que serve. É errado concentrar a atenção no servo do Senhor. Nosso olhar deve estar no Senhor dos servos. Não há ninguém que possa ser colocado em um pedestal. A igreja só tem um dono, e é Jesus Cristo. Paulo não está querendo menosprezar o servo, menosprezar o obreiro, mas ele quer exaltar Jesus. Ele destaca a importância do servo quando ele pergunta: o que é Paulo, o que é Apolo? São servos por meio de quem crestes. Apenas servos. Paulo e Apolo, eles foram usados por Deus para levar o evangelho aos coríntios. Por meio deles é que o evangelho chegou até a igreja de Corinto. Portanto, o que está em destaque aqui é o evangelho e não um instrumento de Deus para levar o evangelho. Todas as funções são importantes. Tanto Paulo que plantou, Apolo que regou, mas eles são inúteis se Deus não der o crescimento. O que você faz é inútil se Deus não der o crescimento. O que nós fazemos como igreja vai ser inútil se Deus não estiver no meio disso. Todo esforço que você tiver vai ser inútil se o foco não for glorificar a Deus, se o olhar não tiver para Deus. Cometemos um grave pecado contra Deus quando damos mais importância ao servo do que a Deus. Quando a gente destaca mais aquele que serve do que o próprio conteúdo do evangelho, nós pecamos. Quando você dá mais importância àquilo que você faz na igreja do que ao próprio evangelho, você peca. Porque você é apenas um servo para levar o evangelho. O foco será sempre o evangelho. Paulo, ele ensina a diversidade de ministérios na igreja. O texto diz o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus chama um para preparar o terreno, outro para semear, outro para regar e outro para colher. Há vários ministérios na igreja e nenhum é mais importante que o outro. Ninguém é mais importante que ninguém. A ênfase não cai sobre o servo, mas em Deus que dá o crescimento. A vida e o crescimento da igreja é um milagre que só Deus pode realizar. O crescimento numérico, ele pode ser até fabricado. A gente pode até montar um entretenimentozinho aqui, trazer uma galera a mais, a gente pode fabricar isso. Mas o crescimento espiritual, só Deus pode produzir. Não há nada que você faça que vá produzir um crescimento espiritual sem Deus. Paulo, ele ensina a interdependência dos ministérios na igreja. Paulo, Apolo e Pedro, eles não estavam competindo na igreja entre si. Muito pelo contrário, cada um estava fazendo o seu trabalho sob o senhorio de Cristo. Existe a diversidade de ministério na igreja, mas existe só um propósito para todos eles. Cada um tem um talento, cada um foi chamado para algo, mas o propósito é o mesmo, para todos. O plantar e o regar são tarefas vitais e cada um depende da outra. Nós não estamos competindo na obra. Nós estamos trabalhando para o Senhor da obra. Não somos rivais, somos parceiros, cooperadores de Deus. Nós não estamos brigando para ter um espaço ao sol da igreja. Nós somos um.
Estamos no mesmo barco, estamos no mesmo time, na mesma obra e com o mesmo objetivo. Aí tem os alecrim dourado da igreja, que tem que ter um cargo, que tem que... Tem gente que não é voluntário e se dedica mais do que pessoas que pedem para fazer as coisas. Porque o que importa não é meu nome, o que importa não é o servo, o que importa não é você, que importa é Jesus, só. Se você não faz, alguém vai fazer. Eu não preciso pedir, eu não tenho que pedir, a igreja não tem que pedir. O foco da igreja não é você, é Cristo. Você não é o centro da igreja, é Cristo. Mas eu não vou mais naquela igreja, porque o Tuco não me cumprimentou. Não. Por favor, gente. Eu sou difícil de cumprimentar. Não, é de uma dificuldade minha. Mas entenda que você não está vindo aqui para ser cumprimentado, para ser notado, para alguém vir te abraçar e te ficar dando tapinho nas costas. Você veio aqui para cultuar e adorar a Cristo. Amém? Paulo ele ensina que não há espaço para unidades pessoais no ministério da igreja. A grande ênfase de Paulo é sobre Deus, não é sobre o homem. A gente não está fazendo nada aqui para te agradar, é para agradar a Deus. E quando a gente agrada, glorifica, honra o nome de Deus, todo mundo aqui é abençoado, porque Deus é glorificado, amém? Quando a igreja começa a colocar seu foco em homem, o holofote em homem, demonstra imaturidade espiritual. Paulo diz, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Aqueles que promovem o culto à personalidade, ou buscam glórias para si mesmo, e se colocam num pedestal, estão usurpando a glória que só pertence a Deus. Paulo diz que só Deus pode dar o crescimento. O texto diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. O trabalho humano sem ação de Deus não produz resultados, isso em tudo na sua vida. Sempre quando eu ia trabalhar e meu pai me levava no meu primeiro trabalho, ele olhava para mim e falava, tudo que você for fazer na sua vida, faz como se fosse para Deus. Todo dia ele me falava aquilo, todo dia. Tinha alguns dias que eu estava com preguiça no trabalho, mas por conta dessa dedicação, por conta desse entendimento, e saber que tudo que eu estava colocando a mão, tudo que eu estava fazendo era para Deus, independente do que era, eu queria glorificar a Deus com a minha vida, com o que eu fazia. Eu sempre fui abençoado em todas as áreas profissionais da minha vida, porque eu entendi que a minha vida é para glorificar a Deus, não é para mim. Ninguém fabrica conversão. O serviço na igreja sem ação de Deus é irrelevante, porque ninguém fabrica conversão. Sem Deus, ninguém se converte. Conversão não é efeito psicológico em massa. Não é um produto. Não é um impacto teatral em que você cria um efeito emocional em um auditório. Conversão é obra soberana e milagrosa do Espírito Santo de Deus. Só Deus pode realizar o crescimento espiritual da igreja.
E também apenas Deus pode recompensar os seus servos. Porém, a recompensa ela se dá pela fidelidade do obreiro, pela fidelidade do servo. O texto diz: o critério para a recompensa não é o resultado, mas o trabalho fiel. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. É muito bom quando a gente é encorajado com um prêmio, né? Mas também é muito necessário sermos encorajadores. Você tem encorajado quem está do seu lado? Ou você é um servo que só reclama do trabalho? Quando algo está muito difícil, você olha para o lado e fala: nossa, está difícil mesmo, né? Que coisa. Ou você fala: não, vamos, que no final vai valer a pena. O cara olha para o lado e fala: nossa, mano, o Tuco é chato, hein, velho? Ficar pedindo para eu fazer essas coisas aqui, nada a ver, mano. Aí você olha para esse cara e fala assim: nossa, é verdade, ele é chato mesmo, né? Ou você olha para ele e fala assim: não, mano, tu que é gente boa, vamos fazer que no final vai valer a pena. O culto vai estar lotado de gente, pessoas vão se converter, Cristo vai fazer a boa obra no coração de cada um. E o mínimo que eu fizer aqui, eu sei que vai ser para Deus, e Deus vai fazer a parte dele. Paulo, ele recomenda a igreja a estimular e a fortalecer uns aos outros. Pessoal, vocês estão animados? Vocês estão felizes de estar aqui? É isso. Vocês têm que passar essa animação, essa felicidade para geral, para todo mundo que entrar aqui. Encorajar, estimular, mostrar o quanto é legal, o quanto é bacana, o quanto é prazeroso servir a Deus. Está na casa de Deus, está na presença de Deus, ajudar no ministério. Porém, a gente já cometeu um grave erro. Se a gente dependesse de recompensa, e reconhecimento, e aplauso, e tapinho nas costas, para fazermos a obra de Deus. Galera, mesmo que ninguém te elogie, mesmo que ninguém fale que sua palavra foi boa, mesmo que ninguém fale que a decoração que você fez ficou legal, mesmo que ninguém fale que a ministração do louvor ou a banda estava legal, você não fez para homens, é para Deus. Você não precisa disso para servir a Deus. Você não precisa do tapinha nas costas do líder falando que tudo está muito bom, muito perfeito, muito legal para servir a Deus. Você não precisa que seu nome seja mencionado porque você fez algo muito da hora para servir a Deus. Quem está aqui desde o começo sabe o quanto a gente já foi, não digo desvalorizado, mas não notados. E mesmo assim continuamos a servir a Deus. Porque não importa o que o homem vai dizer, importa o que Deus diz sobre nós, importa o que a gente está agradando a Deus, importa que estamos entregando um culto a Deus, importa o nosso coração diante de Deus. Queria chamar a banda para subir. A grande questão, galera, é que a recompensa vem de Deus. Mateus 25, 21 diz, Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Pessoal, quando a gente serve, honra, obedece, glorifica a Deus, nós somos abençoados, nós somos recompensados. E uma frase que o nosso antigo líder, o Fábio, sempre falou pra gente: quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. E galera, a recompensa, às vezes não é uma recompensa material, às vezes não é uma recompensa, pô, minha vida financeira vai mudar, ou então Deus vai me dar uma namorada, ou então Deus vai me dar um casamento. Vocês gostam, né?
Galera, pode ser que você fique encalhado. Misericórdia. Tem uns caras chatos, solteiro. Imagina ficar solteiro velho. Tem que estar namorando, pô. Arrumar uma abençoada, um abençoado. Dá uma olhada aí, ó, na igreja. Tem que ser daqui. Pode ir lá fora, não. Mas a bênção, galera, às vezes não é material, às vezes não é visível, às vezes não é esse tipo de bênção, mas é bênção celestial, bênção espiritual. Um cristão maduro, um cristão que entende o seu propósito na terra. Um cristão que não depende dos outros para servir a Deus, ele depende só da sua intimidade com Deus. É aquilo que sustenta ele, é aquilo que carrega ele, a glória de Deus. Fazer a vontade de Deus é o alimento dele. Não coloque sua expectativa em homens. Não coloque sua fé em homens. Porque homens são falhos. Não coloque sua expectativa no Tuco, porque o Tuco às vezes pode errar com você. Às vezes o Tuco pode estar estressado aqui um dia na igreja e ser grosso com você. Mas você não está fazendo para o Tuco. Você está fazendo para Deus. E depois Deus vai lá e dá um croque no Tuco, porque ter sido grosso. Que é errado. Mas coloque sua expectativa somente em Deus, porque Ele nunca vai te decepcionar. O que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. A grande questão é o nosso amor a Ele. E é nisso que eu queria entrar. O quanto você ama a Deus, o quanto você ama a igreja, o quanto você ama o ministério. Tu, que eu amo o ministério, ama? Faz cara feia para chegar no horário. Tu, que eu amo a igreja, ama? Nunca deu 10 reais para ajudar no ministério. Tuco, eu amo a igreja de Cristo, eu amo a Deus. Qualquer coisinha que falou dele, que ele descobriu, ele vai embora. E não volta nunca mais. Porque a igreja me machucou, porque as pessoas da igreja me machucaram. Quando alguém da igreja machucar você com alguma palavra, lembra do seguinte, foi Jesus Cristo que morreu por você, não foi a pessoa. Mas o quanto você ama a Cristo para entender isso. O quanto você ama a Cristo para ser machucado, para ser ferido pelas pessoas, e mesmo assim não abandonar Ele, e mesmo assim continuar servindo a Ele, e mesmo assim responder ao chamado que Ele tem para a sua vida. Ou você tem medo, ou você tem angústia de se machucar. Cristo, Ele morreu no seu lugar. Você acha que Ele não merece muito mais do que você está fazendo para Ele? Cristo, Ele sofreu, Ele foi torturado, mesmo sem pecado algum, sem culpa. Você acha que Ele não merece um pouco mais de você? Ou você acha que você já está fazendo muito? Ou você acha que é muito exigir que você sirva na casa dEle, que você entregue a sua vida na mão dEle, que a única coisa que saia da sua boca seja o Evangelho de Cristo, que você pregue, que você estude, que você busque na palavra, que você tenha momentos de intimidade no seu quarto, que você se aprofunde? Ou você vai continuar a sendo alimentado por leite, sendo criança espiritual, sendo imaturo? E toda vez tem que ouvir a mesma coisa, e de novo, e de novo, e de novo, e prega mais uma vez sobre isso, e fala mais uma vez sobre isso, e nunca muda. E a gente fica perguntando, onde é que aquele cara estava quando eu preguei sobre isso? Onde é que a mente dele estava? Onde é que o coração dele estava? Quando a gente falou, quando a gente ensinou, quando o Espírito Santo pregou.
nessa noite? Que o seu coração possa estar hoje na presença de Deus. Que você possa entender que a nossa vida é para Ele. Que nós não somos mais crianças espirituais, mas nós somos adultos espirituais e a nossa vida é dedicada a Ele. Podem falar o que for, podem te magoar, podem te chatear, você vive para Cristo. Ele que morreu por você. Que a sua oração seja essa nesse momento. Peça para Deus te dar um coração de servo, um servo bom e fiel. Que você peça para Ele também que tirem os olhos da sua vida e que os olhos das pessoas estejam nele. Porque não é você que faz, é o Espírito Santo. Pouco importa se vão me notar, pouco importa se vão citar meu nome, pouco importa se eu preguei bem, se eu preguei mal, se eu cantei bem, se eu cantei mal, se eu decorei bonito, se eu decorei feio. Eu quero fazer o meu melhor para Deus. Eu quero entregar aquilo que Deus pediu. Eu quero entregar aquilo que Deus me pede todos os dias. Porque eu não sigo homens, eu sigo a Jesus Cristo. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse culto que o Senhor nos deu, Pai. Nessa noite, Pai, eu quero te pedir que o Senhor coloque o meu coração na Tua obra, Pai. Eu quero servir ao Senhor com todas as minhas forças, Pai. Que o Senhor venha me dar no coração de servo, um servo bom e fiel. Pai, que tudo que eu fizer, Pai, seja olhando para Ti, Pai. Que meus olhos não possam estar em homens, mas possam estar na glória de Deus. Que meu foco seja glorificar a Deus. Que meu foco seja exaltar e honrar o Seu nome com os meus dons, com os meus talentos, com aquilo que eu fui chamado para fazer, Pai. Oh, Pai, que comentários, que palavras que vierem contra mim não venham me atingir, porque eu sei que o Senhor, Pai, é o meu Pai, e o Senhor cuida de mim, porque o Senhor morreu por mim, Pai. Não importa, Pai, eu quero servir a Ti, eu não quero servir a homens, Pai. Pai, se um dia, Pai, algo que nós estivermos fazendo aqui, Pai, não estiver apontando para o Senhor, que o Senhor venha destruir de uma vez por todas. Queremos ser servos do Senhor. Queremos que o nosso culto aponte para o Senhor, porque o Senhor é o centro, Pai. O Senhor é o centro da igreja. O Senhor é o Alfa, Pai. O Senhor é o Ômega, Pai. O Senhor é o Deus forte. O Senhor é o Deus da guerra. E não há nada que possa prevalecer contra a igreja do Senhor, porque nós estamos de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.